Salve, salve, galera! Começando com vocês mais um Os podcast da Arte Suave. Eu sou Anderson Lupe. E eu sou Guilherme Lupe. E hoje nós estamos com um convidado que é suave, mas é do caminho suave. Do caminhar suave, caminhar não suave. da arte suave. Rapaziada, eu vou aparecer com o celular que eu peguei a cola, que o homem tem currículo, O homem tá? é brabo, mano. O homem O currículo é brabo. extenso. Então vamos lá. Faixa coral sexto dan de judô. São mais de 40 anos dedicado ao caminhar suave. Só isso, tá, galera? Coordenador geral voluntário do projeto social Fazer Valer. Título de cidadão honorário de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra pelos serviços prestados ao município. Sensei do Instituto Húngaro. Diretor de Jiu-Jitsu da Federação Universitária Paulista de Esportes. Técnico principal do judô de Santo André. Técnico geral das equipes de judô da Faculdade de Medicina do ABC. Além disso, são mais de 40 faixas pretas formados pelo homem. Estamos falando do Sensei Marcos Húngaro. Uma salva de palmas pro Sensei. Você é louco. Obrigado. Muito bem-vindo, Sensei. Seja Obrigado por bem-vindo, aceitar nosso convite. Pela acolhida aí. Os irmãos estão me recebendo aqui, os irmãos Lupe, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer recentemente aí. Muito obrigado pelo convite. Gente que- De coração mesmo, estou me sentindo muito à vontade aqui. Nós que Nós que agradecemos que você aceitou o nosso convite. Sensei, hoje você é o primeiro convidado nosso que não é Da arte suave, do jiu-jitsu. E o porquê a gente chamou o senhor para vir aqui, o mestre para vir aqui? Porque hoje a gente vê uma integração, jiu-jitsu e judô, né? A galera do jiu-jitsu procurando muito judô por conta da deficiência de queda, né? E aí a gente trouxe você para trazer essa vasta experiência sua aí do judô para nós aqui do jiu-jitsu. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é Marcos Húngaro? Quando começou o judô na vida do Marcos Húngaro? Eu vou contar sim, mas antes, hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho, né? Vou mandar o meu abraço aí pra minha jiu-jiteira querida Simone, minha esposa, né? Esse ano a gente faz 25 anos de casado. Te amo, jiu-jiteira, Sensei. né? Deu uma pausinha agora, mas estava treinando jiu-jitsu, né? Ela treinou mais que eu já, jiu-jitsu. E eu não me sinto fora do jiu-jitsu, não. Eu só não sou faixa preta, mas eu tenho o privilégio de conviver com várias pessoas formadas aí pelo jiu-jitsu, troco muitas ideias, assisto muito a programação do jiu-jitsu, né? E só não treinei efetivamente as regras, mas eu convivo sim, e não tenho uma graduação formal, mas eu gosto muito. Acho que são artes que se completam. Completam certeza. muito. E Como é o nome da sua esposa? Simone. Ah, Simone, o mestrão já mostrou todo o amor, lembrou? E já joga a responsa pra mim. Virgininha, feliz dia dos namorados, Virgininha, pelo amor de Deus. Aí o mestre fala, ele falou e você também não falou. Aí você vai ver o que é eu me lasco. que chumbrava. É isso mesmo. Eu me lasco. Exatamente. Então fala um pouquinho do seu caminhar no judô, mestre, pra nós. Na verdade eu fui influenciado pelo meu irmão. Meu irmão treinou judô muitos anos e eu era pequenininho, eu olhava ele, tinha as roupas guardadas, eu nem me lembro muito dele lutando, mas ele influenciado, né? E tinha uma academia pertinho da minha casa, eu morava em São Caetano, aqui, né, onde fica o podcast de vocês. Você é natural de São Caetano mesmo, mestre? Sou natural de São Caetano, aqui da Visconde de Inhaúma, pertinho, né? aqui Tinha do lado. academia, né? Na verdade, eu morava numa travessa. E tinha uma academia em cima do antigo Banespa, que era o Banco Banespa. Antigo, né? Chamava Atenas. E eu também me lembro muito pouco. Eu treinei alguns meses lá, não sei se chegou a um ano, com um professor chamado Mazola, né? E bem nessa época aí, meu pai era metalúrgico, minha família grande, né? Eu sou o mais novo de 4 irmãos. E sempre naquela dificuldade, nunca, né? Foi muito fácil para ninguém dessa época. E a gente teve que parar um pouco com a academia, depois acabou fechando. Eu fiquei um período, eu lembro que eu fiquei um período sem treinar. E aí alguém comentou com a minha mãe que tinha judô na prefeitura de São Caetano. E era lá no bairro Fundação. Lá no antigo Palácio dos Esportes, São Caetano do Sul.
Então eu lembro que minha mãe me levou, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. Algumas vezes eu pegava o ônibus ali na Visconde, descia na estação, passava por baixo da estação e ia por lá. Então minha mãe me levou algumas vezes e depois com 8 anos e pouco aí a gente já ia sozinho, né? E nessa comecei a levar os amigos e participar e comecei a treinar. Né? Na época era o CC Wagner Vettorazzi e o CC Sadal ainda estava lá. E logo depois ele já foi embora para o interior, o CC Sadal, e eu fiquei aluno do CC Wagner durante muitos anos aí. E ele também era o técnico do clube da GM. E aí os atletas que se destacavam pela prefeitura, ele levava para treinar e competir, nessa época, pelo clube da GM. Então foi aí que eu comecei a participar também dos eventos e tal. Conhecer a equipe que depois fez muito tempo, parte da minha vida, faz até hoje. Meus companheiros, alguns são compadres da gente, né? De muitos anos aí. Virou então, amigo de vida já, sim, amigos pra vida, né? Acho que no Gil também, não tem isso, ser amigo bom é aquele que rala a cara junto com você, passa pelas vitórias, pelas derrotas. Divide marmita, empresta o seu corpo, o corpo dele para treinar, para você melhorar, né, exatamente, mestre? Isso é um romantismo, mas é um romantismo verdadeiro, né? Acho que por aí. E aí você começou a competir pela equipe aqui de São Caetano? Tinha uma equipe de judô na época, igual tem hoje aqui de São Caetano? Ou era... Como é que foi essa... São Caetano, na época tinha... Desculpa aí, galera. Tinha... sim, era dividido aqui. Nós tínhamos um clube aqui perto também, chamado Okinawa Kaikan, né? E... tinha um grupo que treinava lá e tinha um grupo que treinava na General Motors nessa época e na prefeitura. Logo, um tempo depois, montaram uma academia aqui na Boa Vista, perto, indo para Palmares ali. E tinha o Sensei Mário, que tinha uma academia lá no Jardim São Caetano. Foi quando começou a juntar a equipe de São Caetano para treinar mais formalmente, né? E cada um treinava um lugar e tal, mas se juntava para treinar. E São Caetano já tinha uma equipe. Com algumas divisões, mas tinha uma equipe. Posteriormente federaram todo mundo pelo Abrev, que era um clube que tinha aqui. Só que não tinha isso, não tinha o judô, mas tinha que ter uma formalização. E tinha um projeto, Consórcio Líder, se eu não me engano, que patrocinou. E aí tudo começou, né? Eu não fazia parte dessa equipe ainda, era muito jovem. E aí, passado um tempo, eu entrei treinar com a equipe de São Caetano, mas eu não fiquei muito tempo por aqui. Até porque eu comecei a dar aula muito cedo. Eu sou registrado como técnico de judô com 18 anos, né? Novo. 18 anos de idade eu já tenho registro em carteira. Que legal, carteira como técnico de judô. Eu com 16 já ajudava a dar aula no Esporte Clube São Caetano com o professor Marcos Revite, que era um dos grandes atletas de São Caetano. Foi um dos grandes atletas aqui de São Caetano, né? E aí eu fiquei um tempo treinando, competindo por aqui. Mas aí a equipe cresceu muito aqui, né? Aqui foi uma equipe que houve muito investimento, trouxeram os melhores do Brasil e... Do judô mesmo? Do judô mesmo. E aí eu acabei perdendo esse espaço, na verdade, né? E eu já tinha outros compromissos, eu já não conseguia mais só treinar, né? Eu tinha que estar trabalhando, estar estudando, né? Eu não tinha essa excelência que os demais tinham, apesar de sempre estar participando, sempre competir. Se sobrasse uma brechinha para mim, eu estava lá. Cheguei a competir bastante, né? E aí fui dando continuidade para isso. Aí eu assumi o Ribeirão Pires Futebol Clube em janeiro de 1994. Caraca. Né? Eu tinha 18 anos, eu fiz 18 em setembro e em janeiro eu já tinha meu registro em carteira, né?
como técnico de judô. E o senhor já é sensei, você já era preta já, com 18? Eu peguei a faixa preta, salvo engano, em 92, final de 92. Quantos anos você tinha mais Tinha ou menos? 16, mais Caraca, ou menos, né? sensei, com 16. 16 idade do meu filho. Meu filho, 16 anos, se Deus já. quiser, faz exame esse ano também. 16 anos eu peguei a faixa preta. E como foi pra você pegar a faixa preta assim, Tão novo, tão né? novo, né? Então, eu vejo uma época, eu não quero ser saudosista, mas eu vejo uma época que é muito diferente da atual, né? Eu acho que naquela época todo mundo já tinha um senso de compromisso maior do que se tem hoje, né? A maioria dos meus alunos já trabalhavam, já treinavam duro. Eu lembro da gente treinando de final de semana. Eu tinha um amigo meu, né? Que o pai dele vendia caldo de cana e pastel na feira. E eu lembro da gente indo treinar de manhã em São Caetano, lá no bairro Fundação. À tarde a gente ia para casa desse meu amigo, todo mundo ajudava a limpar a cana e tal. Que legal. Jogava bola no final da tarde inteira na rua e depois comia. A tia lá dava caldo de cana e pastel pra gente, e aquilo pra gente era maravilhoso. Era top. Mas não era só o fato de brincar, de estar ali, era o de dividir, né? As tarefa, questões né? com os amigos. Então eu lembro que um sempre ajudava o outro, dava aula aqui, eu dava aula numa escolinha, eu com 15 para 16 anos, chamado Pequenino Planeta, dava aula com criança no colo. Então eu já tinha esse compromisso de complementar a renda, né? Eu estudava no Senai, eu tenho registro desde os 14 anos. Eu estudei na escola do Senai e tal, tinha empresa, então era complicado essa A molecada hoje, o Messi com 14 e a molecada indo trabalhar com 30. Com 30. Saindo da casa da mãe com 30. Então, e eu lembro, e meu pai era muito enérgico, mas ele sempre me deixou sair e voltar a hora que eu quisesse, desde que eu tivesse a responsabilidade. Então, eles não me acompanhavam, meus pais, assim, né? Então, muitas vezes eu fui para Ribeirão Preto, fui para São José dos Campos, fui para praia, sempre competi com 14, 15 anos e com o sensei ou com os amigos, mas meus pais não me acompanhavam, né? E eu tinha isso comigo, eu tinha essa responsabilidade. E o sensei, meu sensei também, às vezes ele não podia ir a algum lugar, eu lembro muito novo, ele falava, ó, Marcão, você pode me substituir e tal. Legal. Acho que porque eu tinha esse compromisso já. Desde Importante. novo, né? E mestrão, e pra você, como você falou que seu primeiro registro foi com 18 já, trabalhando já com judô, como que foi essa oportunidade de você ser auxiliar do Marcos, né? Eu fui auxiliar do Marcos em Marcos Revite. Inclusive eu fiquei muito feliz. Desculpa aí que eu deixei ligado aqui de novo, tô desligando aqui. Fique em paz. Não consegui desligar, mas tudo bem. Se tocar, vocês me perdoem. Você quer desligar? Eu corto depois. Fique em paz, pode desligar. Então, eu fui auxiliar dele. Pera aí, Messi. Pode desligar. Desliga, a gente fica sem falar pra eu conseguir dar o corte lá depois. Pronto, já desliguei. Ligou? Pronto. Pode voltar? Faz a pergunta. Eu vou perguntar de novo, né? Desculpa. O senhor tinha informado que com 18 anos você já era formado, já trabalhava já registrado já como professor de judô, né? E conta pra gente como foi receber esse primeiro seu trabalho sendo auxiliar do Marcos Reville. Então, na verdade, foi assim. Nessa época, eu estava competindo ainda pela cidade. Então, a gente participava de uns treinamentos. Vinham os atletas contratados e tal, e a gente complementava esse treino, né? E a gente recebia um pouquinho da prefeitura. E nessa época, eu recebia da prefeitura e também já dava aula de judô. Eu dava aula num clube chamado Gisela aqui. Gisela, né? Eu era auxiliar no São Caetano Esporte Clube do professor Marcos Revite, né? Inclusive lá a gente já tinha uma equipe competitiva e tal, e eu com faixa marrom já estava ajudando ele, né? Se bem que logo em seguida, com 16 anos, eu já peguei a faixa preta também e continuei ajudando lá. Treinei Gisela, judô. E aí eu larguei o judô pra ficar jogando bola no Gisela. Você treinava com o Giovanni, provavelmente, lá no Gisela. Messi, foi em 94. Puxa, será que não foi comigo, não? Foi em 94. Mano. Poxa, talvez tenha sido comigo. Era subir nas escadas. Era subindo em cima da quadra de futsal. Poxa, provavelmente você deve ter sido meu aluno lá no Gisela, então eu não lembro. Eu lembro que eu fui bem...
eu ia bem porque tinha uma molecada aqui da Palmares, né? E naquela época e eram uns moleques que andavam em turma, às vezes dava uma favor. Eu tinha medo dos moleques, mas quando eu fui no judô, acabei batendo nos moleques no judô. E aí eu fui pro futebol e o sensei sempre passava me chamando pra subir. E aí, você não vai mais? Aí, tipo, Então não sei se fui eu, mas eu dei aula no Gisela bem nessa época aí também. Depois veio o Giovanni, ficou um tempão lá. Ele até formou uma atleta muito boa lá, acho que era Marlene o nome da menina. Não sei, eu sei que eu tive alguns alunos do Gisela, o pessoal que estudou no Ateneu vinha treinar de longe comigo. Você estudou lá também? Não estudei no Ateneu. Tinha o pessoal que vinha treinar comigo lá, lembro. Vinha lá na Palmares mesmo. E nessa época a gente tinha. Eu carregava os tatames nas costas, montava em cima num vestiário que tinha lá e trabalhei lá. E fiquei muito tempo com o Marcos Revite ajudando lá. E o professor Sadal, Sensei Sadal, mestre, ele é faixa coral de judô e de jiu-jitsu, para vocês terem uma ideia, né? Ele que fundou a Quiron, que tem no ABC hoje, né? Sim, que é do Diego Martins. Uhum. Diego Martins é aluno dele, com o aval do Barbosa, né? e tal, né? Então temos esse vínculo de amizade aí. E o Sensei Sadal, ele trabalhava no Ribeirão Pires Futebol Clube, e me chamou para trabalhar lá, junto com o CC William Freitas e outras pessoas que já estavam lá, né? Então foi bem nessa época aí que aconteceu as coisas. E como foi o impacto, Sensei, de você agora trabalhar como técnico de Ribeirão Pires? Pra Então, você, porque você era novinho também, já. Sim, e para minha família foi complicado. Meu pai não aceitava muito, né? Meu pai queria que eu fosse metalúrgico, né? Era o que, na ideia dele, era o que era garantido para a família. Sim. Meu irmão técnico eletrônico, a minha irmã professora. Era a tradição de quem morava na ABC. Sim, né? E aí quando eu deixei a empresa, né? Que eles falaram, você quer dar continuidade? Que eu fiz Senai pela antiga Cerâmica São Caetano, né? Mas na parte de metalúrgica, né? Estudei aqui no Carlos Pasquale, aqui na Palmares. E eu não quis dar continuidade, porque a empresa foi vendida, né? Para Minas, e aí apareceram outras propostas de trabalho, né? Até no clube, até na GM, em outras áreas. E eu queria mesmo era trabalhar com judô. Sempre gostei disso, né? Foi uma opção. Aí fui indo, né? Até que eu fui fazer educação física também. Me formei em 2000 em educação física. Você formou em 2000? Fez aqui no Fiz na antiga UniABC, né? Na UniABC eu formei. UniABC, me formei lá também, então, mestre. Me formei na UniABC e tinham vários atletas fortíssimos de São Caetano. Eu cheguei a lutar nessa equipe também, né? Mas eu não era linha A da equipe, mas eu era técnico. Então, quando eu entrei na UniABC, eu já entrei na Atlética também. Você estudou na UniABC já quando ela estava na Industrial ou é a antiga FEC que falava? Né? Era aqui na FEC, aqui na Rua Amazonas. Na Rua Amazonas, em FEC. Aí eu fiz uma DP lá só, mas lá na outra unidade. Estudei pouco tempo lá na nova, né? Que já não é mais nova. Não é mais nova, exato. Mas eu comecei aqui na Amazonas mesmo. Que legal. E tinha muita gente do judô, do jiu-jitsu hoje, né? Que depois migrou do judô pro jiu-jitsu. E tinha atletas da seleção. São Caetano tinha a melhor equipe do Brasil, né? Ela sempre foi muito forte em esportes olímpicos, né? São Caetano, né? Sim, então eu estudei com o Thiago Takara, com a Edinanci Silva na época, nossa, Cristina Sebastião, Marco Sabino, Mário Sabino. Edinanci Silva é aquela que deu uma puta polêmica na época. Isso, né? mas pensa numa pessoa fina. Que era uma mulher forte. Forte, boa de judô. Tive a oportunidade de ter ela como atleta. Em Santo André, que legal. Quando ela encerrou a carreira, encerrou com a gente lá, eu tive essa oportunidade. Nós fizemos também um evento muito legal, chama World Judo Challenge, que eram umas lutas casadas de judô com regras antigas e tal. E eu fui o apresentador e ela foi a comentarista. Foi bem na época da pandemia, a gente criou isso aí. Que legal. Então eu tenho muita amizade com ela e tantas pessoas que não dá para citar. Ela chegou a medalhar na Olimpíada? Olimpíada não, Mundial sim. Mas acho que
faltou alguma coisa, assim, porque ela é espetacular, né? Aquele Muito famoso conhecida detalhe, no mundo né? do jiu-jitsu também, viu? Porque ela é mesmo? boa de chão pra caramba. Não é qualquer um que pega ela, não. O famoso detalhe, né, Sensei, que às vezes acontece, né? Eu não sei te explicar, porque ela realmente ela é completíssima e de uma humildade assim que precede o caráter dela. Então são os valores que a gente carrega para nossa Você vida. teve mais atletas assim, com o nome igual da Dina que passou? Passou na Passou minha mão na sua também. mão, Ela não mestre? foi minha atleta de formação, né? Mas ela foi minha atleta em Santo André. Sim, nós tivemos o Hugo Peçanha, atleta de nível mundial. Foi o segundo para ir para os Jogos Olímpicos. Ficou atrás só do Thiago Camilo, né? Que eu não preciso nem falar para você, né? Que ele estava pau a pau com o Thiago Camilo com a mesma pontuação. Caraca. Aí houve a opção do Thiago, né? E que, felizmente, deu 2 medalhas, então. Mas já tive, como eu estava te falando agora, meu atleta de formação, Gabriel Rusca, campeão brasileiro, campeão pan-americano. Na época da pandemia, ele saiu do Brasil, foi para Portugal, virou atleta da seleção portuguesa, mas infelizmente teve uma lesão. E, coitado, operou 8 vezes o joelho. Caralho, né? 8 8 vezes o mestre. joelho. E tá aí ainda, né? Hoje a gente trabalha junto. Inclusive, esse final de semana a gente esteve junto na Taça Brasil Sub-21 por Santo André, né? Então eu tenho várias pessoas assim. E se eu for citar, eu tive muitos atletas muito bons de formação, né? Alguns migraram para o jiu-jitsu também, faixas pretas de jiu-jitsu, Lucas, o Carlos Henrique Lima, que é irmão do Pezão do UFC, né? Tem o Pezão do UFC. Sei. E o Pezão chegou a treinar um pouco de judô comigo também. Sério, sim, mas sim. o irmão dele é faixa preta de jiu-jitsu, do Barbosa, foi vice-campeão mundial militar, né? Carlos Henrique Lima. Teve recente o campeonato mundial de militar, né? Também. Mas ele já, sim, só que agora mudou também. Ele foi numa época que não tinha essa conotação. Hoje, as Forças Armadas, né, elas estão recrutando os grandes atletas, né? E o cara já entra com uma patente. Ele não, ele foi da aeronáutica mesmo, ele angariou a vaga dele na raça. Ganhando mesmo, né? pelo exército mesmo, né? No caso dele foi pela aeronáutica, perdão. Isso. E era um atleta com uma postura invejável, né? E entre outros, eu tive atleta vice-campeã pan-americana, campeã sul-americana, e assim vai. Tive algumas boas referências aí, né? E numa época que o ABC era muito forte. Celeiro de Sim, atletas. até porque você estava falando da questão dos metalúrgicos, né? Todas as grandes empresas tinham suas ADCs, que eram os clubes. Então, o clube da Volks era formador de atleta, clube da Ford, verdade, tinha formador de muito clube atleta. formador de atleta. Ródia, em Santo André, Pirelli. Pirelli. Tinha um boxe da Pirelli que era boxe da muito Pirelli. forte. Mas o judô né? da Pirelli foi campeão olímpico com o Aurélio Miguel em Grande 88. Aurélio Miguel. Ele era o atleta da Pirelli. Então, era aqui o ABC era muito forte, né? São Caetano sempre muito forte, Santo André sempre muito forte. Então, normalmente o pessoal que se classificava aqui no ABC tinha uma grande chance nas finais do Paulista, né? Porque judô, assim, você não tinham campeonatos abertos. Agora foi mudando, né? Mas você acha que a queda que a saída dessas empresas, né, que hoje já não é tão forte, né, o ABC já, né, com a ter tradição com ser metalúrgico, né, hoje tem uma queda. E com isso, hoje só São Caetano, a gente veio falar de São Caetano ainda um pouco como referência. Você acha que se dá a essas empresas saírem do ABC, tipo a Ford? Você fala São Caetano, você fala um pouco de São Caetano em relação ao... porque era um agregado, né? Era o ABC antigamente em geral, né? Mas na questão metalúrgica... Hoje você acha que as empresas saíram, o que girava, o que fazia ter essa formação de atletas eram as empresas e o investimento que as empresas colocavam. Hoje, com a saída dessas empresas, o que segura o que a gente vê aqui é meio que a prefeitura com os atletas aqui de São Caetano. Então, você já não vê mais, tipo, São Bernardo e Santo André tão forte assim como era antigamente.
O que você acha que se deu isso, mestre? Eu acho que sim, né? Onde você tinha uma renda muito maior das empresas, né? Apesar que Santo André, ano passado, foi bem nos Jogos Abertos, jogos assim, né? São Bernardo hoje tem um centro de excelência de judô que está lá. Então se demora um tempo também para trazer frutos, né? Mas tem ainda. Mas eu acho que sim. Você pega a região de Campinas, que era uma região teoricamente mais fraca anteriormente. Hoje você vê a quantidade de empresas que se tem lá, principalmente na questão de logística e tal. E aí você pode ver no jiu-jitsu também quantas competições tem naquela região. Hortolândia, Campinas e tal. Então, a gente que viaja muito o estado de São Paulo, você vê outras regiões com essa... levando essas várias empresas e fortalecendo sim o seu esporte. Porque de uma maneira ou de outra, as empresas acabam investindo, né? O esporte, ele carrega o nome para o estado todo. Sim. Muitas vezes para fora do estado, né? E as empresas não são bobas. Mesmo que seja de uma forma muito sucinta, ainda existe um investimento. E é que coisa ninguém fala, né? Porque também quando investe no esporte tem um abatimento, né? Tem um percentual que se abate no imposto. Em algumas situações, então a empresa tem alguns benefícios também de investir no esporte. Em algumas empresas conseguem se organizar para esse benefício, sim. Ô mestre, e aí você foi para... Como que se deu a sua mudança de São Caetano para Ribeirão Pires? Então, eu morava aqui e trabalhava lá já. Como eu falei, comecei a trabalhar lá em 94 e... competia e saía muito e tal, trabalhava, lutava, ia para todo canto, mas eu achei a pessoa que eu gostava lá, né? Ela é moradora de Ribeirão, eu frequentava o clube que eu trabalhava, né? Excelentíssimo. Eu já gostava da cidade e trabalhava lá e gostava do clube e tal. E aí a gente começou a namorar e acabou casando em 2000. E eu acabei comprando lá um terreno e construindo a minha casa lá, né? Junto com a minha esposa. E hoje eu tenho minha casa em cima e uma academia embaixo, né? Acho que você chegou a conhecer lá, né? Fomos. Então eu moro lá, moro num bairro, mas é muito tranquilo. Tranquilo, o bairro é bem... E é uma cidade muito boa para se morar, para viver, né? Para trabalhar ainda nem tanto, porque não tem tantos recursos assim. Uma cidade de dormitório lá. Um pouco, mas tem melhorado. Eu acho que agora o investimento público está melhorando lá. Eu acho que está ficando uma cidade... São Caetano começou assim como cidade de dormitório. Sim. Mas é uma cidade muito agradável para viver. O ar lá é diferente. Bom. Quem chegou lá, o ar é diferente. Eu gosto muito de lá, né? E ali também eu tenho uma afetividade muito grande, porque eu formei os meus melhores atletas lá. A cidade acabou me acolhendo, né? Então eu morei lá. Eu estou morando lá desde então, né? Mas eu trabalho no ABC todo, São Paulo. E como você... Pode ir, Guilherme, desculpa. Perdão. Sensei, quanto tempo você ficou no clube de Ribeirão Pires? Fiquei de 94 até o final de 2018. Caraca. Né? Mas eu saí pela mesma porta que eu entrei lá, fiz um acordo. Porque eu sou muito assim, quando não tô mais feliz, não era com os meus alunos, né, com nada, eu queria buscar novas perspectivas, né? Mas Sensei, foi quase mais que 25 anos de trabalho, bastante, né? Eu trabalhei lá esse tempo todo, trabalhei aqui em São Caetano também de 99 até 2024, no Colégio Eduardo Gomes, que é do Rotary Club. Que exemplo de colégio, sério? De coordenação. A coordenadora esportiva Renata Trevelin, poxa, minha amiga, né? Da mesma maneira, sair, porque eu acho que a gente também tem que oportunizar outras pessoas, exatamente, né? São 2 alunos meus que estão lá, e um é um aluno meu que é quinto Dan, o Wellington Gadeira, que trabalha comigo no Instituto, está trabalhando lá no Eduardo Gomes também, trabalha em várias outras frentes. E o outro é o Gabriel Rusca, que eu falei para vocês, que é campeão brasileiro, campeão pan-americano, né? E morou em Portugal, e eu pedi para ele me substituir lá junto com o Edson. Eles estão fazendo uma dupla campeã ali, né? Então é isso. Eu continuo com o mesmo carinho, com a mesma fidelidade, né? Porque isso que é gostoso. Todo lugar que eu saí até hoje, as portas abertas, né? Eu falo pro Gui que o nosso objetivo é sempre abrir portas, nunca fechar. Exato, né? Igual estava falando dos treinamentos. Normalmente,
a não ser que haja alguma objeção por parte do local que eu trabalho, eu deixo meus treinamentos abertos. Para as pessoas que merecem, que estão afim, né? Sempre também tem um público que quer avacalhar e aí você começa a cortar, né? Então eu penso assim, se você vai visitar para treinar, pra você aprender, tem que né? buscar fazer o seu melhor. Então, às vezes a pessoa vai lá, acaba indo só para conversar durante o treino, né? Quer conversar? É depois do treino, é na hora da pausa, né? E aí essas pessoas que vão com o objetivo geral são bem-vindas, né? Mesmo na medicina do ABC, mesmo no clube, mesmo na academia, mesmo em Santo André, que eu sou técnico, a gente abre treinamento para as pessoas que querem treinar e que tem um nível técnico também, né? Para isso. Legal, mas falando da faculdade de medicina, você tem uma diferença de metodologia, de público, quando você dá aula no seu instituto, no clube e para o pessoal que é estudante, pessoal da faculdade? Então, é diferente você lidar com 3 perfis diferentes, né? São 3. É diferente. E essa é uma expertise que demora para você conquistar. Hoje eu me acho mais maduro nessa questão, né? Mas vamos lá, por exemplo, no instituto, é um instituto de formação. Então você trabalha desde a criança até o adulto. Então o meu propósito lá é uma escola de judô mesmo, né? É uma escola de judô onde você ensina os princípios, a questão filosófica, ética, né? As técnicas da básica, as mais avançadas, mas isso de uma maneira mais amena, mais tranquila. Em Santo André, você é um público competitivo. O objetivo lá é mais a formação, mais para resultado. Então você pega alguns intermediários ali, mas o objetivo é uma formação de uma equipe mais competitiva possível, né? E na medicina do ABC seria mais ou menos essa realidade. Só que chegam alunos lá no primeiro ano e você tem 4, 5 anos para trabalhar esses caras. Só que, na verdade, não adianta você trabalhar 5 anos porque ele vai competir pouco. Ele tem que competir nesse período que ele está estudando lá. Entendi. Então a gente é muito trabalhoso. A agenda é mais apertada para a faculdade. Quando você tem sorte de chegar alguém que já treinou, que já competiu, auxilia muito. Tem outros também que treinaram muito na infância e vem todo com aquela ideia de criança, às vezes atrapalha um pouco. Mas são muito dedicados. O que eu invejo deles muito, eu falo isso para eles, é a dedicação que a maioria deles tem. Quando eles falam assim, é o que eu quero, então eu consegui formar atletas de bom nível aí, em 2, 3 anos, com a dedicação que eles têm, né? Quando eu cheguei lá, eles haviam muito tempo que não havia classificado no intermédio, que é a principal competição deles. A gente chegou no masculino, classificou 2 anos, depois foi 2 anos campeão no feminino, e o masculino nunca havia sido campeão. O ano passado, 2024, a gente foi campeão no masculino também. Caraca, então foi legal. Então, uma realização de um trabalho, né? Sim, e eles são muito dedicados. Eu não tenho queixa nessa questão, não. Sou bravo também com eles, sou bem enérgico, porque a maioria deles vem de uma família muito boa, né? Para medicina. Então eles vêm cheios de vícios, né? De coisa muito assim, de muitos filhos. A mãe cuida de tudo, tem alguém que cuida. Então chega ali, tem um choque de realidade. Aqueles que se adequam, né? Eles conseguem ter bons resultados, não só pro judô, viu? Sim, pra vida, né? Pra vida, muda a expectativa deles. Era essa a pergunta que eu ia fazer pra você agora, mestre. O judô muda vidas? O judô muda vidas. Eu acho que o jiu-jitsu também. Eu acho que sim. Depende muito com quem você treina, depende muito com quem você se envolve, né? Eu acho que, como em todo outro lugar, tem pessoas boas e pessoas ruins. Tende-se a ter mais pessoas boas do que ruins no meio do esporte. Mas o judô, o jiu-jitsu, ele muda vidas. Disciplina a pessoa, né? Era isso que eu ia perguntar, porque hoje a gente vê, principalmente em escolas particulares, o judô tem na grade curricular e um dos focos é exatamente a disciplina, né? De pegar a criancinha lá desde pequeno e formar. É isso mesmo, mestre? É isso mesmo. O jiu-jitsu também. Eu vejo muitos professores de jiu-jitsu aí dando a formação do judô.
E eu acho que é isso aí. E não tem que ter essa disputa entre as modalidades. Você tem que ter um agregado das modalidades. Não importa quem esteja trabalhando, um vai auxiliar o outro. A base ali é muito parecida. A criança tem que aprender, você... personal, professor de educação física, a criança, o professor tem que se preocupar muito na formação dela de uma maneira geral. Habilidade, processo pedagógico, trabalho de equilíbrio, né? Coordenação motora, né? Resistência física, né? Não de uma maneira enfática, mas trabalhar. E aí, aos poucos, dando algumas habilidades, o rolar, né? A questão de você puxar e empurrar, né? E aí, bicho, isso beneficia todo mundo. O que ela vai escolher mais pra frente, tanto faz, é com ela. Mas, poxa, e colocar elementos éticos, né? O jiu-jitsu antes era reconhecido como os bad boys. Isso acabou. Mudou isso bastante. acabou. Hoje não tem que ter isso aí. Se tem, é uma classe que tem que estar excluindo. Com certeza. Né? Tem que estar tirando esses caras e saber assim, o jiu-jitsu tem que ser conhecido como os guerreiros, porque treinar, lutar, não é fácil. Assim como o judô, por ser um esporte olímpico, não tem esporte olímpico fácil. As pessoas imaginam que é fácil, não é. Não é? O cara compara uma competição simples com o processo olímpico. O cara tem que estar no tatame 6 vezes por semana. E muitas vezes em 2 períodos. Então, não é fácil. Não. Não é? E fazendo outras atividades ainda. E fazendo outras geralmente atividades. a maioria faz outras atividades. Exato. Porque tem que estudar. Tem que estudar. O cara tem que passar por um processo e ser ter uma formação integral. Né? A gente não sabe se o cara vai ser campeão. E aí? Aí ele não consegue uma realização. Isso eu aprendi na vida. Vai com a mão na frente e outra atrás? Nada é garantido. Não. Nada é garantido, Não. cara. A única garantia que você tem é que você tem que estar preparado para tudo, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Essa é a garantia. Você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente. Então, é isso aí. Tops. Mestrão, nessa experiência que você teve de 25 anos, depois você foi dar aula em Santo André, né? O que difere você dar aula em Santo André para os outros clubes que você trabalhou? Existe alguma diferença que eu falo na estrutura, até mesmo na sua metodologia de trabalho? Houve uma diferença dos outros lugares? Houve sim. Eu entrei em Santo André. Na verdade, o nosso manager lá, né? O Gil, ele é o manager e hoje nós temos 2 técnicos diretamente do principal, que sou eu e o Cristiano Carrion. O Cristiano Carrion, ele é faixa preta de Gil do Soneca. Ele dá aula lá. E Santo André também de Gil. E tem os outros, né? Tem a CCIV, que trabalha com os intermediários. Tem o Gabriel Rusca, que também fornece os atletas. Então, nós temos uma equipe lá, geral. Nessa época, o que aconteceu? A nossa cidade de Ribeirão Pires não tinha uma estrutura legal para os atletas. Isso está mudando, mas não tinha. O que o Gil me propôs? Você não quer trazer alguns dos seus atletas para cá e se tornar o técnico aqui junto conosco? Então, isso levei, na época eu levei, salvo engano, 6 atletas do masculino e uma ou 2 atletas do feminino, né? E eu tinha alunos do sub-18 que chegaram lá ganhando de atleta do adulto. Caraca. Tinha uma equipe muito forte nessa época aí, né? Muito forte mesmo nessa época. E aí eu levei eles para lá, tanto que tem atletas que estão lá até hoje, né? De 2011 continuam competindo. E o Rusca, levei ele junto, ele era sub-15, ele era o menorzinho. E aí ele ficou lá até sub-20, quando ele saiu de lá e foi pro Pinheiros. Ele já chegou no Pinheiros sendo campeão brasileiro adulto. Toma. Ele saiu em dezembro, em janeiro, fevereiro, não sei quando foi o brasileiro, foi campeão brasileiro adulto, saindo das nossas mãos. Então, houve, né? Eu consegui colocar um pouco lá do que eu acreditava de treinamento. Por estar num clube pequeno, menor, eu não tinha essa oportunidade, né? Então, Santo André abriu muitas portas, vixe. Santo André, eu corri muitos campeonatos aí, né? Fui para vários brasileiros como técnico, fui campeão dos Jogos Abertos do Interior. Para quem não vive isso, não tem ideia da dimensão que é, né? Quem tem a vivência do judô então, sabe sim, o quanto sabe o quanto é duro. Não só do judô, de qualquer outro esporte. É que o jiu-jitsu ainda não entrou. Não entrou, mas é uma coisa bem tradicional. É uma coisa tradicional. Hoje tem se diminuído, mas foi bem legal, né? Disputamos Grand Prix Nacional por equipes, a gente chegou a ficar em 4º no Grand Prix Nacional.
por uma cidade que não tinha, como você falou, ficar atrás de Pinheiros, Sojipa do Rio Grande do Sul, Minas Tênis Clube. Grandes nomes, né? São grandes nomes, né? Grandes equipes, E né? a gente brigar ali pelo 4º, 5º lugar, pô, sempre. E o que nós temos de diferencial? Até hoje, a nossa equipe é muito unida lá. Então sempre conseguimos ter uma equipe muito bacana. E é essa a ideia, né? Porque o Gil, ele é o cara daquele old school. Então, às vezes você tem que quebrar com a talhadeira algumas coisas para entrar na cabeça dele. Devagar, amaciar E por outro lado, ele é um cara extremamente moderno, né? Para poder tá infiltrando essas coisas e trabalhando. Então ele é um cara, primeiro, decente, né? Ali trabalha com pessoas muito decentes, isso é muito legal. E tem o Cris, que é o cara que é mais maleável, então ele vai conduzir. Ele faz o intermédio entre eu e o Gil ali. E graças a Deus é um casamento que tem dado certo até hoje, né? Vai para 15 anos, é isso? Caraca. Não, deu mais do que certo esse casamento. 15 anos De judô são quantos anos, mestre? Que eu, Você tá em judô? desde os 6 de idade, vai ter umas pausinhas, vamos lá, uns quase 40 anos de judô. Quase 40 anos de judô. De técnico registrado desde desde 94. Então já tem 31 anos, é isso? Caraca, 31 anos. Só de registro. 31 anos. Você hoje vê uma maior procura pelo judô do que lá atrás? Eu vejo mais abertura para o judô do que lá atrás. Procura nem tanto. Hoje eu acho que se embutiu aí no processo das escolas, né? O judô como disciplina, o judô como, né? Os projetos sociais aí todos têm judô, justamente por isso. O que, na minha opinião, não fez melhorar a qualidade técnica, não. Né? O pai, muitas vezes, hoje, eu falo isso porque eu trabalhei no colégio 25 anos e ajudei na formação. Hoje, quem tinha que ter o judô para os pais, tinha que ter jiu-jitsu para os pais, tinha que fazer os caras ser disciplinados aí, né? Tem que disciplinar os pais, não os filhos, né? O cara, ele quer dar pro filho dele tudo. O filho dele tem que ser o mais bonito. Isso é foda. O filho dele tem que ser o melhor. O filho dele não pode tomar mais bronca. judô. Se você falar pra filha, você tá molenga e tal, você já ofendeu o filho. Então, estão criando uma geração aí de alienados, na minha Homens opinião. fracos, né? E que não aceita nada, não sabe de se desenrolar. Né? Então, por exemplo, você vê pessoas que também, qualquer coisa, vou processar, porque a escola tá errada. Olha, nunca fala assim, meu, faz a coisa certa aí. Muitas vezes você vê também relações diferentes, né? Às vezes o pai ou a mãe estão afastados um do outro e um tem um comando para a criança de uma forma, o outro tem de outra forma. E às vezes a gente, como educador ali, fica no meio do caminho. Então, muitas vezes essa criança se apega a você. Sim. Então, te abraça, te dá um beijo, se alia a você e cria um ciúme no pai, na mãe. E isso já aconteceu muito com a gente ali, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um mundo um pouco problemático nessa sistemática. Mas acho que o judô é um grande caminho para melhoria das relações. Mas é o que você falou, né? Para melhoria também dos pais. Dar um gancho, eu comecei, o meu objetivo principal era dar aula em escolas, quando eu comecei na educação física. Aí eu tive 2 experiências. Uma dando aula em periferia e outra dando aula em escola particular. E aí, na nossa área da educação, onde você ganha mais é em escola particular, né? Pensando na parte financeira. Sim. E, sem ser, quando eu fui dar aula em escola particular, eu tomei esse choque de realidade. Porque, assim, na periferia, você tem uma postura um pouco mais enérgica, né? Aí você tá em quebrado, os moleques querem dar pavor. Só que como eu já vim de periferia, tipo, cagava e, na realidade, conseguia colocar a minha disciplina. Na escola particular, eu caí com isso de... Meu pai que paga o seu salário, eu ia falar com o meu coordenador, ele, não... Segura a onda aí. Segura a onda. Mestre, aquilo começou a me corroer, mano. Eu falei, mano, isso aqui não serve pra mim, não, cara. Isso aí, ó, Renata Trevelin, parabéns. Você é fundamental
nessa questão da educação. Você, como coordenadora, sabe tudo de esportes, mesmo no colégio particular, sempre manteve a disciplina entre pais e alunos. Que Sou teu maravilha. fã. E aí o meu coordenador falava pra, tipo, eu segurar a onda. Aí eu ter que ver um moleque de 10 anos apontar o dedo pra mim, porque eu tirava ele, eu mudava ele de posição, que eu pegava handball, futsal. E as meninas que meu pai paga o seu salário. Sério, eu não vou falar o nome do colégio. Não precisa, não. Mas já aconteceu isso também com você já, Sensei? Sim, mas como eu falei, eu já aconteceu. Mas como eu já trabalho desde muito novo, né? Eu conseguia já intermediar de uma maneira melhor. Mas isso está sendo mais recorrente, né? É um dos fatores também que a gente vai acabando cansando com essa questão. Não, mas eu cansei de comer, Sensei. Aí eu fui falar com o meu coordenador e falei, não, mano, não vou aceitar isso não, cara. Você é louco. Aí, dali eu já... E aí, onde todo mundo tinha medo de receio de dar uma escola de periferia, eu preferia. Sim. Só que eu não fui por conta de financeiro, né? Tá. Aí eu mudei a direção da minha carreira, né? Mas isso eu converso, eu tenho colegas que isso eu tô falando de 2000, eu tô falando de 2007, 2008. E hoje, conversando com alguns colegas, ficou maior, né? Ficou maior, né? Mas aí que eu falo, ficou maior porque os pais aumentaram essa diferenciação. A gente brinca que mudou o termo, né? De professor para educador, porque antigamente você ensinava a criança. Hoje você tem que educar, só que assim, se você não educa, mas não pode chamar atenção. Perfeito. Entendeu? Sim. Aí se você chama a atenção do filho, o pai, acho que pela falta, o pai e a mãe, pelo aquele peso da ausência na vida do filho, né? Que dá tudo que o filho quer, mas e não tem capacidade de dar uma bronca, de cobrar. Aí quando cai na escola que o educador vai dar uma cobradinha, os pais espanam. E tem uma outra questão, né? Eu vou entrar em 2 detalhes. Eu trabalho também em Rio Grande da Serra, em alguns lugares mesmo desprestigiados, e com pessoas maravilhosas, cara. Nossa, eu faço questão de um dia, se vocês quiserem fazer um take, levar vocês em lugares que as pessoas têm mão de ferro para conduzir. E saem crianças muito fortes, pessoas muito fortes. Só que tem o outro lado, o assistencialismo. Eles esperam que tudo aconteça para eles. Você tem que dar tudo. Isso é fogo. E fogo também. Então, quando que você consegue ajustar? Quando você acha o equilíbrio. Quando você acha o equilíbrio, só saem os campeões. Saem aquelas pessoas que você consegue trabalhar melhor, né? Isso é diferente, né? E isso aí são valores que só a vida te ensina a trabalhar. Sim. Não tem esse mecanismo que você fala, olha, como que funciona. Até porque, como eu te disse, trabalhava no colégio muitos anos, ou trabalho numa academia muitos anos. Isso já aconteceu, vou contar uma história aqui. E o rapaz, ele já era um menino, já tinha uns 14, 15 anos. Treinava comigo já há uns 4, 5 anos. Isso aconteceu, vou contar uma história de várias que aconteceram, tá? Sim. E o pai desse menino morava em outro estado, divorciado e tal. E um belo dia ele chegou e eu tava conversando com ele. Poxa, vocês não podem fazer assim porque vocês estão molenga demais. Você tem que pegar, sobe a mão na orelha do menino, traz aqui, tal. Aí o cara saiu, falou, bebê, ele falou, quero falar com você. Você não vai falar assim com meu filho, papapá. Aí eu expliquei, falei, o senhor está pegando uma situação de orientação dentro de um contexto. Eu já conheci o filho há 4 anos, eu não vou dar aula para um iniciante assim. Só que muitas vezes uma pessoa que você vai entrar na beira da área de luta lá, você tem que mexer um pouco com o brilho dessa pessoa, você tem que falar mais incisivo com aquela criança, fala, poxa, você não pode fazer dessa forma, você hoje não está num dia legal, como é que você faz? Você tem que estudar para a prova, se você não passar nessa prova, você está ferrado, você está ferrando a sua equipe, você está pensando que você é o quê? Tá dentro de um contexto, mas a pessoa não quer saber do contexto. Não mesmo. Ela consegue, ela só analisa o que ela ouviu ali friamente. Isso acontece no judô, no jiu-jitsu. A mesma coisa que o cara vai ver uma aula e às vezes ele não gosta, ele acha que é aquilo. E não é aquilo. Não é? E aí o pai quer se provar a falta que ele tá na vida do filho de anos, tomando uma atitude
extrema de uma coisa que ele tirou totalmente fora de contexto. Isso acontece também que tudo é maravilhoso em um mês, depois já não é mais legal. Você ensinou o menino a fazer uma raspagem, vou colocar o termo de jiu-jitsu. Você ensinou ele a fazer uma raspagem, você ensinou a fazer uma montada, aí você fez uma aula lúdica lá com a bola e tal, tudo maravilha durante o mês. Aí você percebeu que ele começa a desenvolver algumas habilidades, você vai colocar um elemento técnico ali, mas já não é mais tão atrativo como a aula do mês anterior. Aí ele chega pro pai e fala assim, eu não quero mais. O que o pai muitas vezes vai falar? Ele não vai falar, vai lá conversar com você, o que está acontecendo, posso entender? Ele já fala, sua aula é uma porcaria, porque meu filho já está desestimulado, porque não é isso mais que ele quer, eu vou parar. Mais ou menos isso, né? Sim. Não vou nem dizer que só isso que acontece, mas acontece sim. Não, a boa parte é por conta disso. Né? A gente tem que ter esse cuidado, as pessoas têm que ter esse entendimento. Nem sempre vai ser. Acho que em inglês também, né? Acho que você começa a falar inglês, o cara vai conhecendo as palavras ali, para a criança, fica estimulante, você agrega. A hora que você vai começar a falar, puxa, né? Mas as nossas vontades, nada na vida é linear, né, mestre? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Exato. Então, até eu, quando comecei atividades, eu já tinha feito diversas modalidades. Igual eu falei, eu comecei, fiz judô, depois fui pro futsal. E aí depois eu queria desistir do futsal, ficar só no campo. E isso aqui no Gisela. E minha mãe falou, se você sair dessa modalidade, você não vai treinar em nenhuma. Porque a criança passa por esse processo de não saber. A gente é adulto, às vezes não sabe o que quer, mano. E aí se o pai for lá e toda hora reforçar que a criança não sabe o que quer, não, pode sair. Ah, não, pode sair. Aí lascou, mano. Vai ser um adulto perdido. Exato, é o que você falou, né? Começou, vai até o fim, mano. O professor tá ali para te auxiliar, não para educar o teu filho, né? Você deixa a pessoa desistir de tudo a todo momento, exato, né? Vira um hábito, mesmo. Sim, para tudo, né? E eu acho que o judô, ele linka muito isso, né? Por isso, os pais falam assim, você liga dos pais ouvirem a sua aula, assistirem a sua aula. Em alguns, já me importei algumas vezes, hoje não. Hoje eu falo e falo para os pais também, falo, isso é importante para a tua vida. Isso é importante para que você entenda, né? Só que muitas vezes os pais também eles só ouvem até a parte que interessa para eles, né? Quando não começa a interessar, ou ele sai ou ele vai falar, né? Então, e muito assim, eu quero que meu filho seja, eu quero que meu filho consiga, eu quero que meu filho faça. Às vezes é a vontade mas e qual é a contribuição que você dá para ele, né? Acontece muito isso na periferia. Sim. Acontece muito isso. O cara, você vê, né, lá onde eu moro, tá, o cara tá no bar, tomando cerveja a tarde toda, sei lá quanto que o cara gasta de cerveja pra ele, mas ele não paga uma inscrição pro filho lutar um torneio de judô, de jiu-jitsu. Kimono. Ou um kimono que seja. Mas estando bom pra ele, tudo bem, o professor dá e tal, né? Então, acho que é isso. E aí tem também toda a parte de técnica, né? Para que o cara evolua tecnicamente, ele tem que ter uma disciplina, né? Sim. Tem que ter um entendimento. Se a gente pular para essa parte de história, para a questão que a gente falou de disciplina, ética, isso é uma coisa que eu acho que o judô tem e que o jiu-jitsu está começando a implantar, né? Você não precisa ter as mesmas saudações, ter os mesmos princípios e tal, né? Mas eu acho que você tem que ter essa hierarquia, né? Esse comprometimento de respeitar o mais velho, de você disciplinar dentro da academia, né? Eu vejo algumas linhas assim, do professor tá falando, ele bate palma, os caras obedecem ali, aquele comando. Nada mais do que a disciplina e de você trazer isso pra tua vida, né? Ô mestre, falando em disciplina e no caminho do judô, hoje, quais são as faixas? Qual que é o caminho para eu me tornar um faixa preta no judô? E qual é a média, mais ou menos, né? A gente não tem, cada pessoa tem um time para chegar à faixa preta, mas quais são os degraus e se o cara tiver uma consistência, em quanto tempo ele atinge? Então, vou te dar um referencial pela medicina aí, vou colocar de um adulto, tá? Que começou, para você ter uma ideia, né? Primeiro que hoje a Confederação Brasileira te exige mínimo 4 anos de filiação lá para você fazer o seu exame. Mas vamos lá, o cara entrou primeiro ano na faculdade,
adulto, colocando um adulto, né? Ele faz 1 ano, faixa amarela. Faixa amarela primeiro. Aí 2 anos, laranja. 3 anos, verde. 4 anos, roxa. 5 anos, marrom. Tem que ter 2 anos de faixa marrom. Mas é que eu seguro 1 ano, mas você pode de 6 anos aí, você se formar uma faixa preta com bom nível. Não estou falando competitivamente só. Falando no conhecimento técnico. Mas um cara que possa dar aula, possa aprender sim, sim. Mas tudo varia do nível... sim, até menos que isso. Mas dependendo da sua disponibilidade. Tudo varia do nível de dedicação também, né, exato. Sensei? Ninguém está falando de formar um campeão. Aí são outras questões. Sim. Mas de todo o conhecimento técnico, que nem se o cara ainda tem uma formação universitária agregada, né? Com um nível intelectual de fala, ele pode se tornar um professor, pode se tornar um bom praticante. Agora, a criança, normalmente, tem outras faixas intermediárias, né? Aí vai muito da idade. A minha escola trabalha com branca, cinza, azul clara, azul escura, aí amarela, laranja, né? Aí tem a Confederação Brasileira, tem as pontas também. Então tem ponta cinza, aí azul, ponta amarela. Eu evito trabalhar. No colégio, como a gente tinha, às vezes, menos aulas por semana, aí a gente trabalhava mais com essas pontas, né? Porque aí é a vivência do judô. E aí você vai estimulando. Eu gosto de fazer exame 1 vez por ano, Mas tem alguns lugares que fazem a cada 6 meses, né? Eu já vi academia que faz a cada 3 meses, né? Pô. Já vi. Não, tem de tudo também, né? Tem de tudo, né? Eu falo isso, por quê? Porque também não acho ruim. É que, como o nosso tempo ele é escasso, de tanta, eu faço anual, né? Então, alguns alunos, por exemplo, da medicina, poderiam trocar de 6 em 6 meses ali. Mas eu, por organização, a gente faz 1 vez por ano esses exames. Mas eu acho que 5 anos aí, em torno de 5 anos, para um adulto, né? De uma criança, que nem meu filho, vai fazer 16 anos, ele começou judô com 5. Vai se tornar uma faixa preta. Mas aí muita gente fala assim, e o que você acha, né? Hoje os faixas pretas já não são mais tão bons como antigamente. Concordo. Porque antes, para você fazer exame para faixa preta, você era obrigado a lutar 5 lutas e ganhar 3. Aí você ia fazer a parte técnica. Hoje não. Mas hoje todo mundo que começa cedo dentro das normas da Federação Paulista, Confederação Brasileira, ele tendo tempo hábil de federação, ele pode fazer exame. Você acha que isso foi ruim, tirar, ou foi bom? Eu acho. Fazer essas lutas para ter no mínimo 3 vitórias para se formar um faixa preta. Eu acho ruim. Eu acho que não precisaria ser tão enérgico como era antes. Mas eu acho ruim você ter tirado isso, porque meio que ficou muito simples, né? Hoje você tem que pagar o curso para isso, aí você paga o curso para aquilo, aí você vai na competição, você pagou a inscrição da competição, mesmo que você tiver machucado e não precisa lutar, seu ponto está garantido. Então eu acho que hoje ficou uma coisa muito mais comercial, né? E aí sim tem o exame técnico ali, mas é muito mais fácil hoje você realizar o exame técnico do que você agregar o exame prático com o técnico ali, né? Mas, como eu falei, eu não sou o dono da razão e tenho a minha visão, né? A gente nunca é 100% correto. Eu acho que todo mundo tinha que ser avaliado competitivamente. Não tenho condição de competir. Vou lá, vou fazer exame, eu nunca fui competidor. Então vai ter um treinamento aqui, onde você vai mostrar suas habilidades. Você não tem habilidade mínima, cara, você não pode ser faixa preta. Desculpa, mas não dá. Né? Eu penso dessa forma. Porque às vezes envergonha, tem algumas pessoas que envergonham a modalidade. Não deixa. É uma modalidade, uma arte traz disciplina, mas não deixa de ser competitiva, né? E você muitas vezes tem um sensei, um mestre que nunca nem competiu. É complicado. É complicado, né? E ele exige, né? Eu já vi isso acontecendo também no jiu-jitsu, também não é só no judô, não. Já vi. O cara nunca competiu, nunca teve coragem para entrar para lutar. Ele chega ali e praticamente humilha o aluno, porque o aluno perdeu ou não foi bem. Fala, poxa, já vi uma galera no Gil assim, que como competidor é gatinho e na hora de dar aula, mano, é um leão. Exato, entendeu? Eu já vi também. É mesmo aí que eu entro para falar para você. Eu não fui o melhor competidor, não.
Mas eu lutei com todos da minha época, treinei um pouco, né? Nem treinei tanto quanto a molecada tá treinando hoje, né? Eu tenho que ser sincero. A minha vivência me permitiu participar de coisas muito maiores. Mas, Sensei, você treinou, você teve uma vivência. Sim. Se chegar um mais graduado, até menos um mais graduado, querendo fazer o jiu-jitsu mais para a parte de competição, você tem todo um entorno para um judô mesmo. Você tem um judô para passar isso para a pessoa, né? Sim, eu queria ter vivido mais, né? Eu queria ter tido oportunidade, às vezes, talvez como atleta, né? De ter... poder não ir trabalhar e ficar treinando. Sim. Eu já tive esse sonho. Hoje não, nem competitivamente, mas a pessoa fala, você não vai lutar o Master e tal. Nem fisicamente eu me acho apto hoje, né? E nem tenho mais essa vontade. Já tive. Hoje não, hoje eu estou bem realizado com isso aí, né? Mas eu acho sempre que você sempre tem que treinar mais. Quanto mais você treinar, melhora. Melhora. Sensei, você tinha falado agora de Master, tinha falado de categoria sub-18, sub-20. No Jiu-Jitsu é um pouco diferente as categorias, né? A pessoa é juvenil até 17 anos, no ano que faz 18 ele vira adulto. Você explica pra gente no judô como que funciona o sistema de categoria, por gentileza? Sim, as categorias, eu vou começar assim, em nível estadual, você tem o sub-9, que são 7, 8 anos, e o sub-11, que são 9, 10 anos. Isso em nível estadual. Em nível nacional, você já tem o sub-13, 11, 12 anos, sub-15, 13, 14 anos. Aí o sub-18, que é chamado cadete, né? E o sub-21 são chamados categorias de base. Que aí são 15, 16 e 17 anos para o sub-18, que é o cadete. E 15, 16, 17, 18, 19 e 20 para o sub-21, que é a categoria que antecede o sênior, né? O adulto, que vai até 29 anos. A partir dos 29 anos, 30 para cima, aí tem vários Masters. Master 1, Master 2, Master 3. A cada 5 anos muda, né? Então, adulto... Mas o que prevalece para os Jogos Olímpicos, Mundial, enfim, existem Mundial Master, só que o Mundial Master já é uma coisa mais participativa do que competitivamente falando. Agora, o Mundial Sub-18, Sub-21 são mundiais muito fortes também, que antecede, são as categorias de base que eles falam para o Mundial adulto, para os Jogos Olímpicos, enfim. Agora, tem atletas com mais de 30 anos que ainda estão nos Jogos Olímpicos. Tá? E ao contrário também pode, um exemplo, se eu destacar muito bem, sou sub-21 ainda ou sub-18, eu posso lutar no adulto? Sim, ou ser chamado para lutar? Sim. Eu estava contando até para os meus alunos aí esse final de semana, né? Nós tivemos um bicampeão mundial do Brasil, João Derli, gaúcho, né? E aí eu contei, quer mais uma curiosidade? Falei para eles, além dele ter sido bicampeão mundial, ele é o segundo, eu não sei se tem mais, né? Conheço 2, inclusive os 2 são gaúchos, né? Que foram 3 vezes campeão brasileiro no mesmo ano. Campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro júnior e campeão brasileiro sênior. Caraca. Né? O João Derli e o Alexandre Garcia, que também é olímpico. Né? Só que ele não teve classificação olímpica. Esses caras são muito bons. Inclusive o Alexandre Garcia, ele é técnico do Paralímpico. Ele é técnico da seleção brasileira paralímpica, né? Excelente atleta. Então, sim, você tem alguns países do mundo que tem atletas classificados de Olimpíada com 17, 18 anos, 20 anos, né? O próprio Thiago Camilo, salvo engano, ele classificou, ele tinha menos de 20 anos, o Leandro Guilherme, salvo engano, também não posso precisar. Mas eles eram jovens, de qualquer maneira, né? Sim, entendeu? Que legal. Sensei, analisa, eu não conheço muito de judô, né? O que eu conheço foi a base que eu aprendi no jiu-jitsu, eu conheço alguns golpes. Aquele francês, aquele negão enorme francês. Ted Vinet. Isso. Certo. Ele é bom mesmo assim, ou é por conta do tamanho dele que ele sobressai? Ou ele é muito bom tecnicamente? Bom, vamos lá. O judô dele não é o mais plástico que a gente vê, né? Agora, eu sempre comparo isso com... Ele é bom. Ele não seria bom, não teria tantos títulos assim. Sim. Ele é muito bom fisicamente, né?
tem uma coisa que às vezes as pessoas, talvez vocês são competidores, vocês vão entender. A partir do momento que eu viro alvo, todo mundo sabe até quando eu respiro, né? Então, tentaram minimizar de todas as formas ele, e não conseguiram, né? Tiveram lutas que houveram contestações, errar. Isso sempre vai ter no mundo da luta. Sim. Mas ninguém se mantém em alto nível se não tiver uma questão técnica atrelada. Não é o judô que eu mais gosto de assistir, mas eu bato palma e aplaudo, porque primeiro que ele conseguiu quebrar uma hegemonia japonesa, que é difícil. Os japoneses realmente são os melhores, de uma maneira geral, do mundo. E não é à toa, eles são disciplinados mesmo, né? Mas, é como eu falei, eu sou fã do cara. Ele conseguiu conquistar coisas que ninguém conquistou, estando fora da... Ele ficou um tempão sem perder, né? Não, acho que ficou e... Ficou anos sem perder, né? Ele é o maior campeão olímpico da história, né? O cara parece um deus negro, né? E forte, né? Forte, né? Muito forte. E como você falou, que o judô, a base principal é no Japão, no Ocidente, né? No Oriente, desculpa. E ele veio da Europa, ele é francês, e quebrar toda essa hegemonia... A França hoje é o segundo país, teoricamente, do mundo no judô, né? Muito bom, eles são muito bons também, né? Tem esse equilíbrio que nós temos no Brasil, né? Tem muitos negros na França, né? Então você mostra aí você vê como... Geração, né? E como o esporte ele é inclusivo, né? Não importa qual é a tua raça, a sua crença, enfim, né? Importa a sua capacidade ali de vencer ali. Eu acho que isso é fantástico. Você, qual é o judô, o estilo que mais te agrada, de um atleta que mais te agrada, mestre? Brasileiro ou geral? Eu gostava muito de ver aí o Suzuki, que é um japonês, né? O Thiago Camilo, aqui do Brasil. Acho que ele tinha um judô muito bom. Leandro Guilherme, brasileiro. O judô brasileiro me agrada. Quando eles acham assim, um equilíbrio muito grande, mais pro japonês do que pro próprio europeu, mas são atletas muito bons. Rogério Sampaio, campeão olímpico, Rogério Sampaio fez a melhor Olimpíada que eu pude ver, né? Então, acho sim. Agora, os japoneses, realmente, se vocês tiverem a oportunidade, assistam um campeonato que chama All Japan, que tem, né, que é o absoluto japonês. Aí você vai ver, assim, né, esse Shohei Ono, procura lá, o cara faz 70 quilos da remada unilateral ali, pra você ter uma ideia, por aí, faz peso muito forte, e ele foi lutar esse All Japan, ele pegou um cara de 90 quilos, ele lutava até 73, que não tem uma hegemonia no Japão, e o cara simplesmente venceu ele. Se ele pegar qualquer 90 quilos do resto do mundo aí, mesmo com 73 quilos, a chance dele ganhar é muito grande. Entendeu? E aí você vê como o Japão é forte de uma maneira geral. Você olha lá, os pesos pesados tem 15, 16 disputando esse campeonato. Você vai para alguns países, como no Brasil aqui, em alto nível, você tem um, tem dois. Saiu o Baby, que também foi multicampeão aí, saiu o Davi Moura e nós estamos com uma lacuna, né? Não que os outros não sejam bons, é que leva um tempo para você formar, pra criar, né? Para formar. Mas você acha porque o Brasil não tem muita tradição, diferente do Japão, que tem tradição, que forma um atrás do outro? Puxa vida, aí nós vamos entrar num outro processo que eu acho que muda, né? O Japão, eles mandam sempre o melhor. No Brasil, às vezes, eles têm esse processo aí de ranking mundial. E aí eu entro numa ideia assim, que eu nem sei se todo mundo tem a mesma condição de disputar tudo, né? Eu gosto da seletiva no seguinte sentido: vocês dois estão muito igualados. Como que a gente vai decidir? Sai os dois lá na competição e vamos resolver. O Japão fez isso aí, né? Com o Abe e agora me fugiu o outro. Fazem muitas vezes isso aí, né? Então eu gosto. Acho que o Brasil também acertou na mão. Não é à toa que tem um vice-campeão olímpico agora, né? É que a gente sempre discute pelo melhor. Sim. Está numa fase muito boa, né? Mas eu acho que essa discussão ela é salutar para que cada vez, não é uma crítica, né? É uma discussão de qual seria o melhor método, né? E aí você tem outros países, né? Você vê a Rússia, teve um ano que o segundo melhor da Rússia
foi mandado para a Olimpíada e o cara foi campeão olímpico. O segundo. Sim. Então você vê, nem sempre a gente sabe tudo, nem tudo que te mostram é o que realmente diz a realidade. E vai aquela coisa do atleta, né, Sensei? Às vezes o cara tá num dia bom, tudo acontece pra ele, fora tudo o ambiente de preparação, todo o camp que ele fez, né? Sim, eu acredito que você tem razão. O cara pode estar num dia ruim ou bom, mas se ele não estiver bem preparado, nunca vai ter dia bom. Exatamente. Isso é o que eu acho, né? Mas eu se entendo. preparar pro dia ruim também, né? Mas ele saber que ele vai ter dia ruim, ele tem que estar preparado para esse dia, né? Sim, exato. Né? E no dia ruim talvez você não consiga o resultado total esperado, mas você não pode sair sem nada na mão, né? Você não pode sair sem tentar fazer o teu melhor, né? Dar o seu Isso máximo, né? molda também o caráter do atleta, né? Molda também a perspectiva que ele tem do que é a competição, né? Sensei, a gente falou agora do jiu-jitsu francês, do judô francês, do judô japonês. Você que tem esses quase 40 anos de judô, é muito diferente o judô, a escola brasileira para a escola japonesa, para a escola francesa? Então, vamos lá. O judô brasileiro, ele era muito, muito parecido com o judô japonês, né? Porque na sua origem aqui vieram os japoneses direto para cá, né? E no judô brasileiro nunca teve uma influência direta, assim, de outras modalidades, né? Para mim, o jiu-jitsu brasileiro e o judô é praticamente a mesma coisa. O que mudou um pouco foi o caminho que eles tomaram, o tipo de conduta, né? Uns partiu mais para a parte tradicional japonesa e o outro saiu para os desafios, enfim, né? A gente é uma outra discussão, senão a gente passaria aqui muito tempo. Mas eu acho que vem da mesma origem. Já na Europa, sofreram influência de outras modalidades, né? Você pega na Rússia o sambo, você pega no leste europeu lá, você tem aquelas lutas tipo wrestling, mas tem um nome, Kazakh Kurazi, Kurashi, né? Você tem alguns nomes. Eu tive até a oportunidade de viajar para fora para ver essas lutas. Eu fui diretor dessa modalidade durante um tempo também, né? Que eles chamam de belt wrestling, que a Federação Mundial de Wrestling, né? Eles chamam de lutas tradicionais e belt wrestling. Então eu tive a oportunidade de conhecer essas lutas fora. Como que é essa luta, Sensei, o belt wrestling? Então elas têm algumas modalidades, né? Eles, por exemplo, o Cazaquistão, ele tem o Kazakh Kurazi. Você vai para o Uzbequistão, Kurash, que só muda a expressão, porque eles são próximos, né? Que são lutas que vieram dos nômades. Então os caras batiam a terra assim, se você buscar lá na internet, você vai ver. Eles pegam um pasto de terra batida assim, eles colocam uma faixa e eles se arremessam. Então aquela faixa seria aquela calça, aquela indumentária que os caras... Era a luta que eles tinham, né? Então o cara cria uma força muito grande de arremesso, de projeção, né? E isso influenciou muito o judô europeu. Você pega aí como que é o nome na Rússia, você tem como fala? Que agora fugiu, que tem até com quebramento e outras não. Você tem que eles lutam com a calça vermelha. Fugiu, daqui a pouquinho vem na memória, né? É o sambo, né? Você vê na Rússia tem o sambo, né? Tem o sambo esportivo, tem o sambo que também vem dessas origens, dessas lutas ancestrais. E isso acaba influenciando, né? Aqui no Brasil tem o Uca-Uca, que era dos índios e tal, né? Mas que não tem tanta influência, porque a gente não teve acesso. Então o judô europeu, ele é muito físico, né? Até pela essência do judô europeu. Então você vê, quando tinha pegada de perna, que foi proibida um pouco no judô, os europeus tinham muito essa catada de perna. Mas os georgianos e os franceses, eles acabaram caindo por terra isso aí. Porque Geórgia está tendo resultados muito expressivos. A França está tendo resultados muito expressivos, mesmo com as regras novas, né? Essa regra é nova de não buscar a perna? Já tem alguns anos, né? Mas foi implantado recente, assim, vamos fazer nessa... Sei lá, os 3 ciclos olímpicos, sei lá. Não... mas é recente.
E eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Eu gostaria que mantivesse com algumas restrições, né? Que vocês chamam no jiu-jitsu baiana. Baiana single leg. Hoje, single leg, double leg. Hoje tem que fazer o kumikata no judô, que é a pegada, para depois buscar. Eu acho que tinha que ter essa conotação. Você não pôr direto, porque começava, ia na perna, parava. Mas o restante podia deixar. Mas como eu falei, meramente aqui é uma opinião, né? A gente está longe das outras questões. Mas eu acho que o judô europeu teve essa influência da condição física, né? Você pega um japonês, normalmente a condição física dele ela é menor, é diferente, né? Constituição física, também, né? Envergadura e tal, né? E é isso. Tanto que você pega hoje países aí quase na divisa aí como fala, Uzbequistão, Cazaquistão tem muito resultado bom, então, né? Eles importaram alguns técnicos, né? O Elias Iliades, que é um georgiano naturalizado grego, hoje é técnico do Uzbequistão, fez uma baita de uma campanha lá. Então você tem vários aí, né? Você pega que estão migrando. Os cubanos antigamente tinham bons resultados. Os cubanos também tinham bons resultados. Feminino principalmente. Aí faleceu o técnico delas e diminuiu também. A gente não sabe a questão econômica, política, como é que está também, né? Exatamente. Mas é isso aí. O Sensei é membro honorário de Ribeirão Pires? Eu sou cidadão ribeirão-pirense, agora cidadão rio-grandense. Como é que se deu isso? Fala para nós. Então, porque nós tivemos o projeto Fazer Valer, que foi implementado... O que é esse projeto Fazer Valer? Um projeto que trabalha com crianças de baixa renda, a princípio, de 6 a 17 anos. Tem as modalidades judô e taekwondo. Judô e taekwondo, né? E a gente começou implantando em Ribeirão Pires e algumas pessoas viram o nosso trabalho também dentro do clube. E que várias pessoas que estão hoje dentro de Ribeirão Pires da questão política foram meus alunos, passaram, eles viram o quanto a gente tentava contribuir nessa formação do caráter, né? E aí primeiro fui homenageado em Ribeirão Pires. E agora, por conta do projeto Fazer Valer, que entrou em 2014, 2015, em Rio Grande da Serra, e nós formamos no ano passado o primeiro faixa preta de taekwondo lá. Caraca, que eu não faço distinção. É bem legal. Inclusive, convido vocês a irem fazer um dia com certeza. Um take lá. Com certeza. Para conhecer também isso aí, que é outra modalidade muito legal. E aí os meus professores de taekwondo são maravilhosos. Seguem a mesma linha, assim, de disciplina, de conversa, de tratativa, né? Que nem eu tenho... Agora nós estamos implantando o projeto Superação também, com uma emenda parlamentar do deputado da Cunha, que vai implementar, e nós já temos 20 alunos no jiu-jitsu. Inclusive, fiquei sabendo essa semana que foi aprovado. Então, pro mês que vem, provavelmente a gente vai comprar os kimonos já, dá pra essa galera. E eu tive lá ontem, né? Ontem não, na terça-feira. E eu falei pro professor, esses meninos aí vão mudar esse jeito. Quando entrar, sair daqui, vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Porque o projeto social é isso, é você, através de um atrativo que é a luta, que é a arte marcial, ele se encanta e começa a ter uma postura diferente para a comunidade, né? E eu acho que é isso aí. E acho que eles acreditaram nessa nossa ideia, né? E resolveram homenagear a gente, eu e a Marisa. A Marisa é uma pessoa que me ajuda em Rio Grande da Serra. Ela é faixa preta minha da academia, né? Os 2 filhos dela são faixas pretas meus também. Então a família toda lá é black belt de judô, e ela me ajuda desde sempre. Então é uma irmã que o judô e a vida me deu, né? Então e a gente me ajuda nos projetos sociais. Por várias vezes a gente pensou em parar, em desistir, e ela chora e não deixa. E vai, legal, e parabéns, vai, parabéns e reza, projeto, né? Ela é muito católica, então ela vai na Romaria, ela vai de Rio Grande da Serra até Aparecida do Norte a pé, pedindo por esse projeto. E eu respeito, porque para mim não muda, cada um tem a sua fé, né? Mas ela é uma pessoa que, se eu for falar dela aqui, eu me emociono, né? Que legal. Dos amigos que a gente criou, né, das pessoas que a gente conquistou na nossa vida. Ela é uma de inúmeras pessoas que a gente tem.
que ajudam a gente, colaboradores, né? Então, devido a esse projeto, você virou cidadão honorário de... É honorário que fala? Cidadão ribeirão-pirense, cidadão da cidade e cidadão rio-grandense da Serra, né? Sensei, pegando esse gancho que você contou dos seus projetos, pode explicar pra gente como surgiu o Instituto Húngaro, como foi esse seu pontapé inicial para criar o seu dojo, seu instituto? Eu estava no Ribeirão Pires Futebol Clube, né? E sou formado em Educação Física, pós-graduado, né? Estava trabalhando com preparação física também. Ah, que legal. Né? E vários alunos meus, eles pegaram essa mesma influência, né? E o que a gente percebeu? Que na cidade só tinha o clube que levava um trabalho sério, né? Na nossa visão. Sim. Eu sempre falo isso porque a gente não é único, né? E esse meu aluno, que é o Wellington Gadelha, que trabalha comigo, ele morava na 4ª divisão, é um bairro que é afastado um pouco. E nós começamos a pensar, vamos fazer alguma coisa da questão social. Eu acho que a gente não... Só que o clube que atende judô, não tem nada na cidade. E tinha uma sedezinha, assim, de amigos do bairro, perto da casa dele. E aí nós implantamos isso aí, né? Nessa época o Gil, já de Santo André, já estava trabalhando com ele me deu incentivo, me ensinou como que eu faria para abrir uma associação. E nós abrimos a Associação Desportiva Ribeirão Pires, na época. Aí foi fluindo, a gente começou a ter muitos alunos, tem alunos que estão com a gente até hoje, que saíram de lá, né? E aí, começaram a pedir professores pra gente, né? Aí começaram a atender Rio Grande da Serra, em São Paulo, e não sei o quê, e vários outros municípios, e tem gente aí pelo Instituto Húngaro em vários lugares, Caraca. graças a Deus, né? Só que o que era? Associação Desportiva Ribeirão Pires. Aí estava em Rio Grande da Serra, aí ficava esquisito, né? Ou tô em Diadema, tô em São Bernardo, né? Com a Associação Desportiva Ribeirão Pires. Aí teve uma reunião da associação e eles resolveram mudar o nome. Falaram, a gente tem que mudar esse nome e tal. Aí um aluno falou, que tal a gente colocar Associação Desportiva Húngaro? Por quê? Para homenagear a família Húngaro, Marcos Húngaro, Simone, que a minha esposa é professora de educação física, trabalhou muito tempo com dança, né? Os dois são educadores? Sim. Muito legal. Na minha casa também. Minha esposa é professora de dança, maravilhosa professora, só que ela está cansada, hoje deu uma parada com a dança, mas ela ainda curte, né? Ela que toca academia. E aí homenagearam. Aí ficou nome fantasia Instituto Húngaro e Associação Desportiva Húngaro. E a gente já rodou com dança, com jiu-jitsu, com judô, com taekwondo, com várias modalidades aí, esportivas, né? E vários projetos sociais, culturais também, que a gente já teve projetos culturais também, emendas parlamentares, né? Tentando sempre ajudar a comunidade, dando oportunidade também para os nossos professores formados ali trabalharem, né? Que é uma das coisas que a gente também tinha por objetivo. Porque o que acontece? Como a gente tem uma boa qualidade de formação de professores, poxa, hoje eu tenho poucos que trabalham comigo, né? E eu tenho carência hoje de mão de obra, porque o pessoal vai cada vez voando mais longe. E eu aplaudo, né? Nossa, que legal. Graças a Deus. O mestre estava falando aqui para nós que são mais de 50 faixas pretas formadas por ele, hein? Olha o tamanho do legado. Eu não sei se tem 50, mas mais de 40, chegando, 40 e pouco tá chegando. Acho que talvez nessa leva agora, que são 4 que vão fazer exame esse ano, acho que chega por aí. Olha o tamanho do legado, mano. Chega sim. Grande o legado, hein, mestre? Desse montão aí tem poucos que a gente fala assim, esse eu acho que não deveria ter feito e tal. Porque sempre tem, mas na maioria são pessoas todos, a gente tem contato com, sei lá, 90% ainda deles todos e tal, né? Mas falando na formação de faixa preta, a gente estava falando sobre técnica. Sim. Você acha que houve uma evolução do judô? Esse novo judô tá mais técnico, parte de solo? Você estava falando da parte de solo. Eu acho que melhorou. Acho que melhorou bastante. Vocês que são estudiosos aí, tem muitos japoneses, muitos atletas em nível mundial que estão indo muito bem. Mas a maior influência do solo moderno, na minha opinião, né, foi o Flávio Canto, que é brasileiro.
né? Tanto que tem algumas técnicas aí que eles colocaram no hall das técnicas em virtude do Flávio Canto. É né? mesmo? Sim, sim. Então, tem uma técnica, o Kigatami, que é aquela técnica que ele faz, a gente chama de Judigatami no judô, vocês chamam de armlock, né? É. E no judô vale imobilização. Então ele chegava na posição da chave e imobilizava. O que é flutuar, né? O Kigatami. Prendendo e flutuando ali. E o cara se debatia. Quando o cara se debatia, sobrava o braço e ele finalizava. Então, isso teve uma influência muito grande, né? Hoje tem uma atleta chamada Funakubo no Japão. Ela ganhou o Mundial Júnior, fazendo a mesma passagem várias vezes. Aí o pessoal fala, olha, a Funakubo, olha a passagem georgiana, olha a passagem mongol, né? Caraca. O pessoal começa a dar os nomes das escolas, né? Que estão tendo. Então eu achei muito legal. Tem uma israelense que proibiram o que ela fazia. Ela fazia um estrangulamento com o kimono da outra menina e ganhou, foi campeã mundial, se eu não me engano. Às vezes eu erro, tá? Se é mundial olímpico, às vezes falha a memória aqui. Mas eu acho que a gente chama de Neuazá, né? O Neuazá no judô, ele tem evoluído muito. Esse final de semana que eu fui pra Taça Brasil, eu vi bastante evolução na luta de solo. Eu gostei, eu acho legal. Não sou bom, não. Eu tenho alunos melhores do que eu de solo, mas tem alunos que o que eu ensinei foi suficiente, mas eu tenho alunos melhores do que eu de solo. Sensei, explica pra galera que é um pouquinho mais leiga, como que chega no Neuazá na parte de solo no judô? Então, você não pode puxar pro solo direto que nem acontece no jiu-jitsu, né? Eu até estava comentando com vocês que teve um atleta de excelência no judô, que é o Calazans, né? Eu conheço ele desde menininho. Cláudio Calazans, eu fui grande referência fui no Brasileiro outro dia, tive a oportunidade de encontrar com ele, dei um abraço nele. Excelente judoca. E ele, por questão técnica, eu já vi ele puxando direto pro solo, né? Como eu já vi ele também projetando. Eu acompanho assim ele, a família dele, o pai dele é Kodansha, é graduado, o irmão dele é do wrestling, a família toda ali, do Vale do Paraíba ali, eles são referência, né? E no judô você não pode fazer essa puxada direta. Você tem uma coisa chamada transição. Você faz uma técnica de projeção, se a pessoa defende, aí você pode seguir para essa transição, ou você projeta e segue para essa transição. Muitas vezes você está em pé também, a pessoa foge, né? Ao invés do árbitro parar e punir, ele deixa dar continuidade para a questão do solo. Se não der continuidade, aí o árbitro para, pune, porque você fugiu. Mas ele dá continuidade para o solo, né? E é um pouco diferente do jiu-jitsu, porque ganhar as costas ou, né, ou passar a guarda total vale imobilização. Mas ganhar as costas, que é pôr o gancho, no judô não conta ponto. Mas hoje, quando você fala matê, né, judô, você para. Mas hoje a indicação para a luta é que enquanto estiver tendo continuidade, não houver o bloqueio, para você deixar a luta desenvolver no solo, né? Não. Então, quando você está na guarda ou na meia guarda, não vale imobilização. De uma maneira grosseira, falando, você passou a guarda e prendeu de costas no chão, a 100 quilos ali já é imobilização, e aí conta-se os pontos, né? De 0 a 4 segundos nada, de 5 a 9 um Yuko, que é a menor pontuação, de 10 a 14 segundos ali, de 10 a 19 segundos, perdão, um Azari e 20 segundos o Ippon. Eu te projetei, fiz um Azari, imobilizei, 10 segundos é suficiente, já marca o ponto. Sou bem leigo nas pontuações de judô. São 2 wazaris para acabar a luta, Sensei? Sim. O Yuko não acaba a luta. 2 wazaris vale um Ippon. Ou só o Ippon, né? Ou você pode também terminar a luta através de penalizações. São 3 penalizações. Dá o Hansoku Make, que é a desclassificação do atleta, né? Ou por questão de indisciplina, ou por também tem técnicas que são proibidas, por exemplo, você fez um golpe, me carregou, jogou de cabeça, né? Ou batistaca, que o pessoal fala também. Isso é punição direta e indisciplinar. Você nem volta mais para competir, nem na repescagem. Se for disciplinar, você nem volta na repescagem.
né? Se for desclassificado por punição, você volta. Não, normal. Punição normal, tá. sim. Mas indisciplina ou caso de risco de lesão, não volta. Entendi. Você vê na categoria sub-18. Se você é estrangulado e você desmaia, você não tem a permissão de voltar também a competir. É um zelo que eles têm pelo atleta. Física do atleta. Isso. Entendeu? Mas vale, por exemplo, pegar as costas, pôr os 2 ganchos, espalhar o frango, buscar a manga, buscar a gola, chave. Só no judô não vale chave leg lock. Só vale chave no braço, né? Que é a americana, a kimura e o armlock que vocês falam. Pra gente pra gente é o degarame e jujigatame, entre outras ali, né? Entendeu? O Ezequiel, que vocês falam, né? A gente fala Sodeguru Majime. Ezequiel, você sabe por que é Ezequiel? Porque veio de um atleta que o nome dele era Ezequiel, ele era do judô. Judô, ele foi atleta olímpico, Se eu não me engano, ele é do Espírito Santo, lutou muito tempo no Rio, é isso aí. Ele chegou a ser campeão, sem ser, porque provavelmente, como ele inventou Ezequiel, ele veio com uma finalização, veio com a carta nova na manga, né? Ele perdeu muita gente. a disputa de terceiro da Olimpíada por um detalhe, mas ele foi multicampeão no Brasil. Imagino. Era muito renomado aqui. É muito amigo do pessoal dos primórdios do jiu-jitsu ali, entendeu? Tanto que Ezequiel ficou... Porque ele pegava os caras do jiu-jitsu na época também, né? Que é uma leva. A maioria desses professores mais antigos treinaram judô também. Não tem essa amarra, principalmente no Rio, não tem muito essa diferenciação. O pessoal do Flamengo, da antiga Gama Filho, da Reação, eles são muitos deles são faixas pretas de jiu-jitsu. E todo mundo se convive ali numa boa, entendeu? Isso aí não tem diferença. É treino do mesmo jeito, né? Se treina junto e todo mundo se aprimora, né? Sim. Você acha que teve que tinha algum tipo de diferença de rincha, judô e jiu-jitsu, mestre? Que nem não, acho que não. Acho que só por parte de quem é bobo, né? Sempre tem um bobo em algum lugar, né? Sempre tem alguém que quer falar mal dos outros e tal. Mas eu acho que não. Né? O que tinha era aquela época que o jiu-jitsu tinha aquele pessoal que queria bater em todo mundo. Isso realmente existiu, né? O que o pessoal do judô estranha é o fato do pessoal não usar chinelo, né? Isso que é uma coisa que eu acho que deveria ser policiado. O cara sai do tatame, vai no banheiro, pisa descalço, né? Tanto que no jiu-jitsu tem muito problema de pele, de infecção. Por conta disso, acho que não custa nada ter essa disciplina, né? Fica até a dica, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso é uma coisa meio... Antigamente o pessoal fedia mesmo, era uma tradição. Eu trabalhava em lugares que tinham judô e jiu-jitsu junto, era difícil conviver, mas eu acho que isso acabou, né? Acho que foi mudando, acho que hoje são artes irmãs aí, e uma completa a outra, se for de uma maneira sábia, né? Até acho que a gente conversou isso antes. Se você for tolo, uma complica a outra. Se você for sábio, uma ajuda a outra integralmente. Mestre, então no judô você sai do tatame e é obrigatório você pôr o chinelo. Então se você saiu, um exemplo, foi no banheiro e volta é de chinelo. Já no jiu-jitsu... Eu não vejo só no banheiro, você imagina só. É uma academia que está funcionando desde manhã. Você vai beber uma água, tá úmido ali. Mesmo que não seja no banheiro. Aí você pisa no tatame. Aí vai o outro e pisa. Aquilo vai criando uma formação ali que não é legal. Então, qual que é a dificuldade de você pegar um chinelo mais simples que tem, o mais barato e deixar ali? É a minha sugestão. Não sou dono da razão, não é minha obrigação. Mas, você vai usar o banheiro? Põe chinelinho ali, vai de chinelo. Ou se você não tá de chinelo, põe seu tênis ali, vai. A hora que você volta, você não pisou em nada que não tá legal lá. Mas isso melhorou. E traz pra dentro do tatame. Só isso que eu vejo, fui na competição aí, né? Aliás, muito bem organizada a competição, né? Da CBJJ. Legal. Fui ver, adorei. Parabéns para a organização. Parabéns aos atletas que deram um show no dia que eu fui assistir. Fui ver o pessoal de marrom, master lá. Poxa, eu vejo atleta que o cara sai da arquibancada de um ginásio, que está passando milhares de pessoas, o cara vai no banheiro descalço, onde está um montão de pessoas, e ele entra para lutar no tatame. Não vai levar coisa limpa para lá. Né? Então acho que falta só essa questão. Bom senso, né? Fica a dica fica aí, galera. Fica a dica. Mas como eu falei, eu não sou dono da razão. Aí tem gente que fala, é frescura e tal.
sei, né, cara? É frescura até o momento de você pegar uma bactéria Não, com séria, certeza, né? Sensei. Até você pegar uma doença de pele aí. Mas isso né? mudou, tá mudando, Sensei. Sim. Conforme essa evolução do jiu-jitsu, também do judô, eu tô vendo que bastante academias estão adotando colocar carpete ou aquele carpete igual de futebol de society, assim, justamente pra pessoa que pelo menos esquecer de colocar o chinelo, que é uma regra também no jiu-jitsu, sempre quando sair, cumprimentar o centro do tatame, colocar o chinelo e sair, né? Justamente para manter essa higiene, né? Para levar para dentro do tatame para não causar esse tipo de problema de pele, como já aconteceu em algumas academias que eu frequentei. Isso. E eu já sofri com isso, eu tenho erisipela severa, né? Tenho, entre outros atletas, mas o meu foi por causa de pancada, enfim. Mas eu vejo que os grandes atletas, eles dão exemplo, né? E eu acho isso que é legal mesmo, que haja também uma conscientização, que sempre o exemplo ele tende a diminuir. Então começa com o exemplo lá em cima, que é a coisa melhor, né? Mestre, nesses anos de judô, a gente tem um quadro aqui que é a faixa branquice. Todo faixa branca sempre dá uma brecha, alguma coisa cômica, faz alguma coisa que não é pra fazer. Tem alguma faixa branquice? Deve ter, né, mestre? Nesses anos aí, uma coisa cômica, alguma coisa que você possa falar pra nós. Nesses anos seu de judô, jiu-jitsu. Da minha parte? Da sua parte. Uma faixa branquice. Você já foi faixa branca. Já. Não necessariamente pode ter sido na faixa branca, nas outras faixas. Sim, mas sim, uma gafe. Sim. Sempre tem, né? Eu, quando comecei a dar aula, eu achava que eu era o cara mais importante ali, né? Então, às vezes eu ia falar com uma pessoa mais graduada, mais antiga, como se ele fosse meu amigo ali, né? E às vezes você acaba cometendo umas falhas, falando umas bobagens e tomando bronca. Então, faixa branca, fica esperto. Tem uma hierarquia no judô, no jiu-jitsu. Você pode falar com todo mundo, mas tem que falar da maneira certa. Então, acho que a faixa branquice é isso. É uma questão de você saber chegar, entender um pouquinho o patamar que você está. Essa foi sua faixa branquice, sua maior gafe aí? Acho que sim, acho que sim. Deve ter muitas outras agora de baixo. Eu acho que uma por dia e eu faço. Não, peraí. Mas eu acho que sim. Acho que em alguns momentos a gente se sente muito mais forte do que realmente a gente é, né? E eu acho que esse é uma coisa, quando a gente entra, né? A gente acha que é tudo mais fácil, né? E essa é a faixa branquice. Você achar que é fácil. Não é. O caminho fácil, ele te engana. Ele te engana. É engraçado, né? Porque a gente tem momentos que a gente se acha forte e outros momentos que a gente na vida se acha tão vulnerável, né? Tão... Sim. Como que a vida é cíclica, né? Até a nossa forma de enxergar e de pensar, né, mestre? Mas eu acho que quando a gente tá se preparando, né? Esses momentos de instabilidade, eles são menores, né? A gente consegue se superar. Aí quando você já passa para a faixa azul, já começa a ser mais estável e menos instável. Aí vai para roxa, né? No jiu-jitsu você vai melhorando. Então faixa branquice é nesse sentido, né? Você se sentir muito poderoso e quando cai você toma uma tunda e não sabe como levantar. Eu acho que é isso aí. Exatamente, mano. Né? Então, vamos lá para aquele momento de trocação? Bate pronto? Sensei, a gente no final a gente tá chegando na reta final, galera, e no final do nosso podcast a gente sempre faz umas perguntas bate-pronto, que a gente fala que é o nosso momento de trocação, né? A gente fala umas perguntas e você responde com menos palavras possíveis, tá? Tá bom. Então começa aí, mestre Delupe. Uma queda, mestre. Haraigoshi. Uma finalização, Sensei. Imobilização. Vai no judô 100 quilos para vocês. 100 quilos, mais aquela mais abraçando de reto ou mais aquela fundamental, mais aquela lateral? Lateral. Mobiliza mais fácil no pra judô, mim. Sensei? Uma guarda. Guarda fechada. Guarda fechada. Qual falta agora? Uma passagem de guarda. Para mim, eu aprendi como subindo no coqueiro. Abraço as duas pernas, jogo a minha barriga lá embaixo e vou subindo e escalando até passar essa guarda. Nossa, é agoniante essa passagem. Essa é pesado, é pesado. Sem ser essa barra nossa, aqui, Jesus amado. É agoniante essa passagem, Jesus amado. Mestre, um ídolo, ou tem pessoas que não gostam dessa palavra que é pesado, uma referência no esporte, seja no judô, no jiu-jitsu ou outras, né?
eu tenho como referência no judô Aurélio Fernandes Miguel. Foi a pessoa que me deixou feliz quando ele ganhou. Não foi o mais técnico que eu vi, mas é uma personalidade inesquecível pelo que eu vi. Um grande nome do judô. Aurélio Fernandes Miguel foi o que me deu a esperança maior no judô. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ter o padrinho do projeto Fazer Valer, o campeão olímpico também, né? E que eu considero uma pessoa magnífica, Rogério Sampaio. Mas quem abriu a minha mente foi o Aurélio Miguel. Só nome de peso, hein, mestre? Sim, trabalhou com ninguém, mestre. E se eu fosse escolher no jiu-jitsu, uma pessoa que eu gosto muito, não pelos títulos, não por nada, mas pela abertura que ele sempre me deu, pelos conselhos, por ter trabalhado junto com ele e principalmente pela humildade, Mestre Barbosa. Você é louco, Mestre Barbosa. Isso daí é referência, acho que pra todo mundo. Todo mundo que a gente... Rasga elogios. Não tem uma pessoa que não fale bem do Mestre Barbosa. Não tem uma pessoa. Sensei, e pra finalizar... o que o judô, o que significa judô pra sua vida? O que é o judô pro Marcos Húngaro? Porra, eu sei que vocês vão fazer o corte, mas no Dia dos Namorados, né? Acho que é o maior amor da minha vida, né? Foi o que me conduziu até hoje. Tenho minha casa, tenho minha academia, tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho os meus amigos, né? Porque eu acredito no judô, né? Tem muito menos coisas que me decepcionam do que me alegram. As coisas que decepcionam machucam mesmo, mas as que me alegram também me fortalecem a todo momento. Então, o judô é minha vida também, né? Junto com outras coisas, mas é minha vida. É gratificante ver o brilho nos olhos que você fala do judô. Acho que creio que eu tenho um pouco isso do jiu-jitsu. O Anderson também tem. É gratificante entrevistar pessoas que contribuem com tanto com a arte suave quanto com o caminhar suave igual você, Sensei. A gente agradece muito pelo convite. E as pessoas que a gente teve contato, né? Eu tive contato com duas pessoas que passaram ótimas referências e falaram exatamente desse amor pelo judô, dessa paixão pelo judô que você tem. Isso isso você passa, né, mestre? A gente estava falando antes aqui do podcast de fazer as coisas com amor, com alegria, né? Que você até deu... Eu falei pra fazer um cortezinho que a frase que ele falou foi bem impactante para nós, né? Que as coisas vão acontecendo, né? E a quantidade de pessoas que você vai tocando. Imagine nesses anos de judô, quantas pessoas, quantas vidas você tocou, quantas histórias você mudou, quantas histórias você impactou, mestre. A gente fala assim de 40 faixas pretas, mas esses faixas pretas mudaram vidas de pessoas. Então, automaticamente, você mudou também a vida dessas pessoas. E aí, mestre, a gente agora deixa o microfone para você agradecer as pessoas que estão com você nessa caminhada, os seus apoios, os seus patrocínios. Fica à vontade aí, mestre. Então, muito obrigado a vocês, né? Queria agradecer mesmo, foi uma honra estar com vocês aqui, em família, né? E isso é gostoso também, fui muito bem recebido. Então, queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que eu acredito nisso. A minha família, minha esposa, meu filho, que é meu parceirão, ao Instituto Húngaro, né? Aos nossos projetos, Projeto Fazer Valer, a Santo André, Associação Desportiva Santo André, ao Colégio Eduardo Gomes, que me acolheu desde o ano passado, e tem pessoas, até o ano passado, né? E tem pessoas lá que eu amo bastante, né? Então, ao deputado da Cunha, que está acreditando aí no nosso projeto, que vai estar acontecendo em Ribeirão Pires, logo a gente passa aí, né? Superação, projeto Superação. Ele é judoca da Cunha. Ele é judoca e também do jiu-jitsu, né? E o pessoal da medicina, o pessoal de todos os lugares, muito lugar que a gente trabalhou, né? Mas o pessoal da Prefeitura de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, né? E Santo André, que apoia. E é isso aí, tamo junto. E para você que é do jiu-jitsu para mim é um desafio. Cada dia que eu trabalho com jiu-jitsu na organização, eu tenho a M Húngaro Desenvolvimento Esportivo, que a gente trabalha com organização esportiva, judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, mas o jiu-jitsu cada dia é um desafio. Eu acredito que tenham melhorado as nossas organizações, tenho muitos amigos aí no jiu-jitsu esportivo, na questão
do pessoal da medicina que tem trabalhado, o pessoal do universitário que tem me procurado muito para organizar. E aí pode contar. Que quiser se puder também aparecer para aprender alguma coisa na questão de queda, de transição, e o que a gente puder passar aí é sempre um desafio. E se melhorar, me avisa, porque eu continuo ensinando. E se piorar, me avisa, que eu vou corrigir. E é cada dia uma busca diferente, tá bom? Top, Mestre. Mestre, qual que é o endereço do Instituto Húngaro? O Instituto Húngaro em Ribeirão Pires, na rua Itagídia Pereira dos Santos, 111, na Vila Sueli, tá bom? Vou pôr aqui no ar meu telefone, qualquer dúvida. Pode ficar à vontade. É 11 97551 8272. Mas entra lá no Instagram, Instituto Húngaro, e nós temos um site também. A gente vai deixar as redes sociais do mestre, dos apoios dele, tudo aqui marcadinho. Mestre, a gente agradece essa entrevista maravilhosa, só que antes, mestre, a gente sempre faz um combinado com todos, né? A gente vai pedir para depois você passar duas quedas, né? Queda né? Que o homem sabe. Todo mundo, a maioria no judô, no jiu-jitsu é meio cru para queda, né? Então aí, ó, o monstro vai passar 2 quedas depois a gente vai jogar esse vídeo aí no ar para vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer novamente ao mestre, pedir para você curtir, compartilhar nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele comentário maravilhoso. Pelo amor de Deus, fortalece a nossa comunidade. E as redes do mestre vai estar aí embaixo. Galera, só para também deixar... Você que tem um parceiro que treina jiu-jitsu, que tem uma história legal, não só no jiu-jitsu, no judô também, que tem uma história legal, que vai agregar pessoas, pode chamar a gente tanto no Instagram, pode deixar o nome da pessoa lá no comentário, que a gente vai entrar em contato com essa pessoa pra gente ter ele aqui no nosso podcast, pra gente saber essa história maravilhosa. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado, mestre. Os.